Obrigado, Espírito Santo, por aquilo, Pai, que o Senhor tem feito nesse lugar. Não são as estratégias que movem, Pai, as pessoas até esse lugar, mas é a Tua presença. Amém. Não é aquilo, Deus, que o homem faz, Deus, que pode alterar, Deus, o destino que o Senhor tem para as nossas vidas, mas é aquilo que o Senhor escreveu, Pai, e nos faz andar na Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem e mulher que está aqui. Desejo, Pai, que eles possam crescer em tudo, Pai, aquilo que o Senhor já designou para eles, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Amém e amém. Você pode abrir sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 8. E tem alguém nos visitando aqui? Deixa eu ver, levanta assim sua mão. Deixa eu ver, que bom, seja bem-vindo. O que mais? Sejam bem-vindos aí no fundo. Sejam bem-vindos. Não sei quem convidou vocês, mas quem convidou acertou. Amém? Convidou vocês para vir para um bom lugar. É interessante de ver como é que as movimentações acontecem no final de ano. E Deus colocou uma palavra no meu coração e o título da mensagem é chamado ao discipulado. Eu vinha orando essa semana sobre o que de fato é o discipulado de Jesus Cristo. Por que Ele chama alguns, por que Ele escolhe outros, por que às vezes a gente não se sente capaz de viver conforme a vontade de Deus. Quantos aqui já foram na igreja e acharam, puxa vida, isso aqui é radical demais para mim, eu não consigo acompanhar o ritmo. Deixa eu ver, teve alguém já que já pensou assim? Amém. E Marcos 8, do 27 ao 38, vai falar algo bem interessante. Vamos ler lá. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Thiago, tá bom? Para vocês que estão vindo pela primeira vez, meu nome é Thiago. Sou um dos pastores dessa casa. E é um privilégio, a minha esposa hoje está servindo lá em Xaxim. Ela é minha filha e eu e meu filho estamos aqui. A gente se multiplicou por volta das 4 horas da tarde. Cada um foi para um lado, foi servir a casa do Senhor. E de fato isso não pode ser nunca um peso, porque servir a um Deus que já carregou todo o peso, né, tem que ser leve. Amém? A gente acha que é difícil vir à igreja porque a gente não segue a Cristo ainda. Então por isso é difícil. É difícil fazer a vontade do Senhor, porque hoje você vai entender um pouquinho quando o homem serve ao Senhor, o que acontece, a chamada de Jesus Cristo, querido. Dos últimos anos para cá tem sido bem errada aquilo que se tem pregado. E vou provar para vocês hoje, biblicamente, o porquê que a chamada de Jesus a um discipulado, a andar junto, exige muita renúncia, sacrifício e morte. Amém? 2020 pode ser totalmente sobrenatural para a sua vida, pode ser um ano de fato de mover dos céus, desde que você entenda o lugar que você está andando. Amém? Marcos 8, 27 ao 38 diz assim: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, eles inquiriu: Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que informaram, alguns comentaram que é João Batista, outros Elias, e ainda que há quem afirme que é um dos profetas. Então ele lhes questionou: Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Jesus anuncia, então passou a dizer-lhes por todo o império a respeito do Filho do Homem, que ele deveria ser vítima de muitos sofrimentos e que viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Eu vou repetir: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho e por minha causa, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma?
Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na sua glória e na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Amém? É um texto bem conhecido. A palavra discípulo, ela aparece por 13 vezes no Antigo Testamento, sendo que das 13 vezes, 10 vezes a palavra ben, quer dizer filho. A palavra discípulo é a palavra talmide. Repita comigo, talmide. Talmide quer dizer um aprendiz, um pupilo, um aluno, alguém que segue. No Novo Testamento essa palavra aparece 255 vezes. No Antigo só 13. No Novo, depois de Jesus, 255 vezes ele fala discípulo. No Antigo Testamento, por 10 vezes a palavra filho, dizendo filho, ou seja, alguém que é gerado, alguém que é feito uma semelhança, alguém que reproduz o que o Pai faz. Na verdade, nós estamos aqui para fazer o que o Pai faz. Nós não somos chamados a fazer qualquer outra coisa que não seja o que vê o Pai fazendo. Os filhos só fazem o que vê o Pai fazendo. Tem pai que anda sem cinto de segurança, mas pede para o filho colocar na cadeirinha o cinto. O filho só vai fazer o que vê você fazendo. Tem pai que não paga a conta e quer que o filho seja honesto. Tem pai que mente e quer que o filho fale a verdade. O filho só vai seguir os passos do pai. E quando fala a respeito de discípulo, Jesus está no Novo Testamento sinalizando 255 vezes, é muitas vezes, a respeito de matetes. Matetes em grego quer dizer aquele que é ensinado, aquele que é ensinável, aquele que vive de forma íntima com o Pai, aquele que anda tão próximo ao ponto das pessoas ao olharem saberem que ele é exatamente como o seu mestre. Discípulo é aquele que, se andar numa rua, as pessoas saberão, ele é discípulo de Jesus. Se entrar numa casa, os familiares saberão, ele é discípulo de Jesus. Se ele começar uma faculdade, as pessoas saberão, ele é discípulo de Jesus. Se começar um novo trabalho, as pessoas saberão, ele é discípulo de Jesus. Discipulado, o chamado ao discipulado tem a ver com aquilo que a gente faz próximo do mestre, em réplica àquilo que a gente viu o mestre fazer. Quando Jesus vem cutucando sobre o discipulado, ele sinaliza aos seus discípulos a respeito de 4 coisas que ele viria fazer. Ele diz assim: ele iria sofrer, ele iria ser negado, rejeitado e crucificado. Veja bem, o apóstolo Pedro, junto de Jesus, Jesus pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quando você fala a meu respeito para alguém, o que as pessoas dizem? E começaram a dizer: João Batista, um profeta. Você leu, talvez até falaram mais coisas, mas João não quis relatar. Algum maluco? Quem aqui viu aquela série O Messias da Netflix? É mais ou menos aquilo que falam. É só alguém que junta pessoas. E Jesus vira e fala assim para aqueles discípulos, aqueles que seguem, aqueles que estão próximos, ele fala assim: vocês dizem o que ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você? Quem Jesus é para você hoje, querido? Se o Senhor perguntasse para você hoje quem eu sou para você, qual seria a sua resposta diante daquilo que você vive? Você diria, você só é alguém da Bíblia, alguém que eu ouvi? Ou você diria, não, você é o Filho de Deus, o Cristo. Pedro falou, tu és o Cristo, a pedra, a rocha firme, tu és o Filho de Deus. Pedro sinalizou algo muito acima dos outros. Os outros falavam que era apenas homens, mas Pedro disse, não, você saiu do padrão de um homem e passou a ser o Filho de Deus. Nós não tivemos como um homem vê, nós tivemos como é o Filho de Deus. E o Filho só faz o que vê o Pai. Pedro teve essa classificação de Jesus: tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque nós vemos as tuas obras, nós sabemos que tu anda e as pessoas são curadas, as pessoas são transformadas, e só Deus pode fazer isso, homem nenhum poderia fazer. Então é o Filho de Deus. Imagina, Pedro teve uma revelação sobrenatural. Ele andava com alguém que era um judeu, um hebreu de raiz, vestia roupa de judeu, fala de judeu, sandália de judeu, nasceu em um vilarejo chamado Nazaré. Ninguém dava nada para aquele vilarejo. 30 famílias estavam em Nazaré. Não tinha característica de rabinos, não tinha característica de sacerdote, não tinha característica de profeta. Na verdade até falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E os apóstolos disseram, vem ver.
O que está vindo de Nazaré não é normal. O que está vindo de Nazaré não é igual a que tu vê normal. O que está vindo de Nazaré não é uma pessoa comum. Quem está vindo de Nazaré é alguém que é o Filho de Deus. É alguém que está acima do normal. É alguém que quando fala traz verdade. É alguém que quando se move traz cura. É alguém que quando olha nos olhos transforma. É o Filho de Deus na terra. Ele é o próprio Deus andando. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus santo. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que onde pisa transforma o deserto em manancial. Ele continua sendo Deus. Pedro vira com uma resposta que move todo mundo. Todo mundo deve ter olhado para Pedro e disse: meu Deus, falou que ele é o Filho de Deus. Minutos depois, Pedro chama Jesus de cantinho e fala a seguinte frase. Mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo, dizendo: não vai para a cruz. Jesus então vira para aquele homem que havia acabado de orientá-lo, dizendo: tu és o Filho de Deus, e fala assim: ei, tu não pode sofrer, o Filho de Deus não pode sofrer. E eu anotei alguns pontos. A palavra sofrimento é a palavra ser afastado, ter sido afastado, sentir, ter uma experiência sensível, passar por, num bom sentido, estar bem, uma boa situação. A palavra sofrimento, num mau sentido, sofrer lamentavelmente, sofrer e ser rejeitado, foi a chamada de Jesus para os seus discípulos. A gente ouve muito hoje na igreja, quem quer sua bênção, quem quer ser abençoado, quem quer prosperar, quem quer romper, quem quer viver, quem quer... eu não sei, é tanta coisa que a gente tem para viver debaixo de muito pregador aí, que às vezes nos comove quando fala sobre sofrer, sobre ser rejeitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fale para quem está do seu lado: nesse ano, você vai aprender como passar pelo sofrimento. Porque a gente poderia profetizar apenas aqui bênção, 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 e nos tornaríamos profetas ou falsos profetas. Porque o Senhor não nos promete somente bênçãos, Ele nos promete também aflições. João 16 fala: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, mesmo que vocês sofram, mesmo que sejam dias difíceis, mesmo que virem um caos na sua vida, tenham paciência, tenham bom ânimo, eu venci. A vitória de Jesus é suficientemente poderosa para te dar vitória também. Amém? Paulo disse para Roma: ei, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? A quem foi eleito o braço do Senhor? Quem que pode nos acusar? Aí Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não estava isentando a igreja do sofrimento. O apóstolo Paulo estava dando esperança para que, se a igreja passasse por dias difíceis, se Deus é por nós, quem será contra nós, cara? Se Deus é pela sua casa, quem será contra você? Se Deus é pelos seus filhos, quem será contra os seus filhos? Se Deus é pelos seus negócios, quem será contra os seus negócios? Se Deus é por você, querido, quem será contra você? Talvez seja uma boa palavra para você repensar. Se Deus é por você, cara, por que que você está sofrendo como deveria? Entrega o sofrimento na cruz. A cruz é o lugar do sofrimento. Todo discipulado, um autor chamado Dietrich diz assim: Jesus poderia ter sido o Cristo festejado, mas ele escolheu ser o Cristo rejeitado, o Cristo crucificado, o Cristo ensanguentado. Nós poderíamos, eu fico pensando, talvez chegasse, imagina, tentar refazer uma história, chegaria no final da história da crucificação, aquelas 3 cruzes, Jesus pendurado nela, um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. Querido, os ladrões não escolhem ser crucificado, o Filho de Deus sim. Os ladrões foram por obrigação, o Filho de Deus foi por vontade própria. Ninguém pode te jogar na cruz, é você que tem que desejar ir. Ninguém pode te forçar a ser crucificado, você que tem que dizer: eu já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Quem te leva a força para a cruz é Roma. Roma diz: tu tem que ser preso. O Filho de Deus não diz: quem quiser vir após mim,
Roma diz: ei, você vai ter que fazer sacrifício. Jesus diz: quem quiser. A chamada de Jesus nunca foi uma chamada de obrigação, foi uma chamada de amor. Quem quiser. Se a pessoa do seu lado quiser, se você quiser, se alguém atrás de você quiser, se alguém à sua frente quiser, Jesus nunca vai te apontar o dedo e dizer você tem. Ele vai dizer se você quiser. O caminho da cruz está aberto. Hebreus diz: ele já abriu um novo e vivo caminho. Ele já abriu um caminho muito mais excelente, um caminho muito mais extraordinário, um caminho muito mais promissor, mas sempre lembrando da cruz. O evangelho de hoje é o evangelho que tirou a cruz da jogada e colocou o dinheiro. No lugar da cruz não tem mais uma cruz, mas tem um cifrão. No lugar da cruz não tem mais uma cruz, tem um carro. No lugar da cruz não tem mais cruz, tem uma casa na praia, tem um apartamento de cobertura, tem um bom sapato, uma boa roupa. No lugar da cruz da igreja de hoje não tem mais um Cristo crucificado, tem um pastor glorificado. Cuidado, se te mostrarem isso, não te mostraram o evangelho. Não estão te mostrando o evangelho, querido. O evangelho de Jesus chama eu e você a ir para a cruz, cara. A cruz ensanguentada está vazia, mas continua lá sendo um símbolo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Eu não consigo ver uma cruz de prazeres, cara. Imagine comigo a história inversa. Aquelas 3 cruzes penduradas no Calvário. Os soldados romanos viram para Jesus e dizem assim: ei, se tu és o filho, desce daí. Se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Jesus então, tomado de uma ira santa, eu estou aqui fazendo uma de Hollywood, tomado de uma ira santa, arranca o prego da mão, arranca o outro prego da mão, tira a coroa de espinho da cabeça, desce da cruz. E quando ele desce da cruz, ele pega e dá um sopro sobre aqueles soldados romanos, mata todos. Deu uma reverberação aí. Mata todos. E depois de matar todos, vai até Pilatos, que o crucificou, e diz: Pilatos, agora tu vai para a cruz. Caifás, sacerdote, tu vai para outra cruz. Ei, Herodes, agora tu vai para a cruz. E as 3 cruzes, que eram o filho de Deus e 2 ladrões, passa a ser o sacerdote e 2 reis. Jesus se assenta no trono, lá no lugar de Pilatos, assim: agora eu governo toda a terra. As pessoas sejam o Filho de Deus, aplaudem o Filho de Deus, e o Filho de Deus começa a governar sobre toda a terra. E nós nunca conheceríamos o Filho de Deus, e nós nunca teríamos a oportunidade de chegar até Ele, e nós nunca teríamos a oportunidade de vê-lo face a face como veremos, e nós nunca teríamos a oportunidade de ver os nossos pecados perdoados, a sua culpa tirada, o seu erro aniquilado, o sangue que estaria sobre você não está mais. Nós nunca teríamos essa chance, se o Filho de Deus escolhesse mudar a história que o Pai tinha para Ele. Mas Ele escolheu, Isaías 53, verso 3, pelo contrário, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores e experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto, foi menosprezado e não demos à sua pessoa importância alguma. Isaías 53 disse: ei, o Cristo escolheu viver de outra forma. Ele escolheu mostrar que pelo seu sangue é possível receber honra e glória. Ele escolheu mostrar que pelo seu sofrimento é possível ser glorificado. Ele escolheu mostrar que pelas suas pisaduras é possível sermos sarados. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu estou aqui hoje para pregar para você um chamado ao discipulado. O chamado ao discipulado, querido, não tem a ver com aquilo que você acha que é o discipulado. Não tem nem a ver com aquilo que você acha que é viver a sua vida. Na verdade, o chamado ao discipulado é algo muito mais além. Seu Cid falou algo, nem sabia. Quando Deus falou: ei, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus fez primeiro está no céu. Nós não podemos escolher viver um discipulado da terra. Nós precisamos ter que escolher um discipulado do céu. O sofrimento e a rejeição
são as marcas da cruz, querido. João 20, verso 25 fala assim: os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele, o Tomé, respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não acreditarei. Tomé disse: olha, eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele desceu da cruz, eu sei que a coisa está legal lá, não está vazia, mas se eu não botar a mão no buraco, se eu não colocar o dedo na ferida, se eu não ver a marca, eu não vou seguir. Pare e pense comigo. Se hoje Jesus viesse aqui, qual seria a primeira coisa que você queria ver? A coroa ou a marca? Hein? O que você ia querer? Ver a coroa ou a marca? Vamos lá, igreja, a coroa ou a marca? Tomé não estava errado. Porque se não tivesse a marca, poderia ser qualquer outro. Se não tiver a marca da cruz, poderia ser, sei lá eu, Barrabás disfarçado de Jesus. Agora eu te pergunto, se Cristo vier hoje, Ele vai querer ver o seu carro, a sua coroa, o seu carro, a sua casa, o seu cifrão ou a marca? Se você quer ver a marca dele, Ele também quer ver a sua. Ou então não é evangelho, ou então é clube social, ou então é palestra de coach motivacional, clube CRC, clube de Xaxim. A única coisa que Cristo vai ver é a marca dos salvos, a marca da igreja sofredora, da que passou pela tribulação, da que cruzou pelo sofrimento, da que levantou mãos santas e disse: eu neguei a mim mesmo. Naquele dia eu teria escolhido, mas eu neguei a mim mesmo, eu neguei a minha vontade, eu neguei o meu prazer, eu troquei a minha marca pela marca dele, eu troquei a Lacoste pela cruz, eu troquei a Nike pela cruz, eu troquei a Adidas pela cruz, eu troquei o carro pela cruz, eu troquei a casa pela cruz. Glória a Deus. Provérbios 20, verso 30 diz: as marcas e os ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Cara, nós estamos num mundo hoje, mano, maior fábrica, e não sei se você toma, mas maior indústria hoje é de medicamentos para controle, como por exemplo, diazepam, Rivotril, Gardenal. Nós estamos com uma indústria gigantesca. Você vai hoje no médico, ele fala que você é bipolar, você não sei o que. De fato, né? Só pode ser bipolar mesmo um homem que tem consciência do céu, porque uma hora ele chora e outra hora ele sorri. Porque uma hora ele sofre, mas outra hora ele se alegra. Salmo 126 disse: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Glória a Deus. Mas a indústria farmacêutica diz que você tem problema e você tem que tomar medicamento, querido, para aliviar o seu sofrimento. Se o que Cristo promete a nós é glória, se passarmos pelo sofrimento, talvez o que nós estamos fazendo hoje é aliviar a tensão tomando medicamento, cara. Alguém diz para você: tome isso essa noite e você vai dormir tranquilo, e amanhã os seus problemas acabaram, e aí você acorda de manhã sem o efeito do medicamento, e no outro dia a situação é igual. O que Jesus nos promete é resiliência. Romanos 4,12 fala: e ele igualmente, pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé. Gálatas 6,17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Um dia perguntaram para mim: pastor, como é que é a questão do jejum? Vocês jejuam?
que agora no Novo Testamento, na graça, não tem mais jejum, não sei o que, não sei o que. Eu falei, querido, isso é balela de quem não quer passar pelo sofrimento. É mais fácil, ao invés de jejuar, eu encher a barriga de pizza e dizer que Deus está nisso, do que pagar um preço. Só para você ter uma ideia, o seu corpo, você só sabe como o seu corpo é quando você está de jejum. Sabia disso? O seu corpo apresenta maior potencialidade quando você está de jejum. Para quem tem algum médico aqui? Não? Pesquise para você ver. A medicina orienta você a jejuar, sabe por quê? Porque em dias de jejum, as suas células têm que produzir o que de fato elas foram feitas para produzir. Ou seja, quando você está se alimentando constantemente e abundantemente, você está impedindo o seu corpo de ser para a glória de Deus. Você precisa de jejum. É científico e é bíblico. Discípulo sem cruz é como pássaro sem asa, não consegue voar. Deus, na verdade, não te chamou para ser galinha, mas para ser águia. A Bíblia diz que nós somos águias. Isaías fala, ei, os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isaías está dizendo, aqueles que buscam o Senhor, queridos, eles são águia e não galinha. Galinha não voa, não nada, só cisca, não sabe o que ela é, morre cedo, é feito para a morte. Águia não. Águia não. Ninguém viu uma águia morrer. Na verdade, as águias, quando encontram a tempestade, sobem mais alto do que os pássaros. Discípulos que seguem a cruz de Cristo, quando encontram temporais na sua vida, sobem mais alto do que os pássaros normais. Talvez você seja um bom discípulo, querido. Na hora do seu sofrimento, você possa subir mais alto, e muito mais alto, e muito mais alto. E talvez as pessoas olhem para você e digam, por que você passa por essa aflição? Com um sorriso nos lábios, você vai dizer, porque eu estou vendo o final da história. Glória a Deus. Talvez os discípulos, como Antipas, que foi morto em um caldeirão de bronze. Olha só que legal aquele pastor, mais ou menos hoje como os pastores são mortos com carros super poderosos, né? Antipas foi morto num caldeirão de bronze com óleo fervendo. Talvez seja o evangelho que a gente vive, até eu acho que é parecido. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Timóteo foi espancado por bárbaros até a morte. Estevão foi apedrejado. João tentaram queimar ele com óleo fervendo, não conseguiram. Acharam que ele era um deus por não ter morrido. Paulo e Silas, numa prisão debaixo de 40 açoites, sorriram, cantaram e adoraram, e o cárcere tremeu. Eu não sei qual que é o evangelho que você foi ensinado a viver. Talvez o evangelho dessa moda, querido. A gente acompanha muito pastor, querido. Eu estava acompanhando um esses dias, me deu até náusea. Porque eles ostentam uma viagem para os Estados Unidos, criam um grupo de homens que estão lá. Eles passeiam, não tem problema passear nos Estados Unidos, pode ir para lá. Se quiser me levar junto, eu vou. Amém? O problema é dizer que o evangelho se resume a ser próspero assim. E o que diria para aquele homem, para aquela mulher que vive na vila, no meio de um bairro sem condição, mas que servem ao Senhor rigorosamente? Nós diríamos que Deus não está com eles? Um dia eu entrei dentro de uma casa, já contei essa história e vou contar para o resto da minha vida. Entrei dentro de uma casa e havia uma senhora lá dentro. A senhora tinha o chão de barro. Aparentemente não tinha quase nada lá dentro. Eu perguntei para ela, só precisa de alguma coisa? Ela falou, não, meu filho, eu tenho tudo. Eu falei, não, a senhora não está entendendo minha pergunta. Nós somos de uma igreja, eu sou um policial, mas eu estou aqui para prender o cara já passou, então não consegui pegar ele, então eu vou ficar aqui conversando com a senhora. Aí ela falou, não, meu filho, eu não sei quem ele é, nós não precisamos de nada. Aí eu virei em volta, debaixo da minha ótica do que é ser abençoado. Eu falei, não, a senhora não está entendendo.
eu quero lhe ajudar como igreja, a gente quer ajudar a senhora. Ela falou, não, acho que você não entendeu, filho. Eu não preciso de nada. Naquela hora eu constrangi meu coração, eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho Jesus. Sabe, talvez um dia uma discípula de um rabino perguntou para ele, mestre, eu tenho sentido tanto, eu tenho sentido tanta tristeza, eu tenho me sentido angustiada, eu tenho perdido a esperança, mestre, eu tenho chorado noites a fio, eu tenho perdido a fé, eu tenho perdido o amor. Mandou uma carta para o seu rabino. O rabino pega aquela carta e faz alguns círculos nela, em caneta vermelha. Ele circula a palavra eu e eu. Dobra a carta, sela a carta e manda de volta para a sua discípula. A pergunta dela foi, o que eu devo fazer para melhorar? E a resposta daquele sábio foi, os círculos no eu. Você quer saber qual que é o grande problema da sua vida? É muito eu. É muito eu. É muito eu sou, eu posso, eu vou, eu consigo, eu tentei, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz, eu conquistei, eu. Talvez por isso que você não consegue mais passar pelo sofrimento, porque é você que tem que se sustentar, é você que tem que se manter, é você que tem que se mudar. Agora experimente fazer um caminho inverso. Mateus 11:28, Jesus diz, ei, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vos darei descanso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus estava dizendo, ei, menos eu e mais Deus. Glória a Deus. A igreja sempre se escandalizou com a cruz, e é o que Satanás deseja falar para nós. Não vai para a cruz, vai para o seu carro, vai para a sua casa. Na verdade, quando você tiver com algum problema, olha como é que é a mensagem de Satanás. Quando você tiver com algum problema, Satanás diz, não vai na igreja, lá eles não são bons. A mensagem de Satanás é assim, ei, você está com algum problema? Se esconda em casa, tire férias, afinal de contas você precisa. Foi mais ou menos o que ele falou para Jesus em Mateus 4, ei, sobe aqui em cima, está vendo todos os reinos desse mundo? Se prostrado me adorares, eu te darei o descanso, não precisa da cruz, não precisa sofrer, não, fique tranquilo, Jesus, eu alivio sua carga. Cuidado para nós não sermos Pedro. Pedro falou, ei, não vai para a cruz, e Jesus falou, tu és Satanás. Sabe o que é Satanás? O cara pensa Satanás, o cara pensa aquele capeta de chifre. Não, a palavra Satanás, em hebraico é a palavra Satã. Satã quer dizer adversário ao propósito de Deus. Será que talvez... Não, melhor não falar. Marcos 1,13. E ali esteve por 40 dias sendo tentado por Satanás, e viu entre as feras selvagens, os anjos serviram. 40 dias Jesus foi tentado por Satanás. Ele não se opôs ao propósito do Pai. Ele disse, ei, eu e o Pai somos um. Está na hora de você dizer, eu e o Pai somos um, querido. Está na hora de quando Satanás vier te afrontar e dizer, para com isso, e dizer, cara, não me impeça no propósito que o Pai mandou eu passar. Está na hora de quando Satanás vir te afrontar e dizer, ei, para de seguir os irmãos, para de andar em comunhão, para de viver no meio da igreja. Você olhar para os olhos de Satanás e dizer, ei, querido, você foi derrotado na cruz e já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Talvez seja o tempo, querido, da gente fazer o que Tiago falou, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e fugirá de você. Talvez seja o tempo do diabo começar a fugir da igreja de novo, e não a igreja do diabo. Porque tem gente que acha que o capeta vai te pegar. Na verdade, tem gente que já foi pego e não sabe. Mas o que importa é que você foi chamado a resistir ele. Amém?
A palavra resistir, querido, não é ficar segurando o escudo. Vem, capeta, bate que eu aguento. É o contrário. É dizer, capeta, eu estou chegando, sai da frente. O papel da igreja, querido, não é uma igreja acovardada, porque é a igreja que carrega a cruz. Ei, a Bíblia diz que todos os soldados romanos, ao verem o Filho de Deus crucificado, se prostraram e um deles disse, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Querido, quando olharem você carregando a cruz, vão dizer, meu Deus, coitadinho. Você vai dizer, fique tranquilo, todo joelho vai se dobrar, eu só me adiantei o processo. Fique tranquilo, querido. Um dia, aqueles que estão nas suas banheiras dentro de uma sede, precisarão dobrar também o seu joelho. Fique tranquilo, o traficante, o policial, o rico e o pobre, todos eles dobrarão os seus joelhos. Agora a boa notícia é, se adiante ao processo. Comece hoje. Comece hoje, querido. Não tem por que esperar mais um dia, mais dois, mais um ano passar. Na verdade, ninguém sabe o dia de sua morte. Uma atitude de alguém que não deseja seguir a cruz não reflete os céus, mas a terra. Olha o que Jesus falou para Pedro. Ei, Pedro, o que tu está falando não é do céu, é da terra. Quando alguém diz para você, não vá à igreja. Quando alguém diz para você, não leia a Bíblia. Quando alguém diz para você, não ore, não jejue, não escute louvor, não mude a sua conduta, ele está dizendo, não vá para o céu, fique na terra. Fique na terra. Talvez não seja bom para nós, queridos. Nós somos pessoas que vivem aqui, mas a nossa mente já está no céu. Nós já estamos pensando naquilo que nós vamos viver. Nós já estamos pensando, nós já adoramos a Ele como se nós já estivéssemos lá. Nós já glorificamos a Jesus como se nós já estivéssemos lá, querido. Sabe quando você vai fazer uma viagem, você arruma suas malas como se você já estivesse lá? Para quem foi para a praia esse ano, você antes de sair da praia colocou a sua sunga, seu calção de banho, seu biquíni, você dobrou, colocou a cadeira você já se arrumou como se você já estivesse lá. Então deixa eu te falar uma coisa, se arrume como se você já estivesse no céu. Viva aqui como se já estivesse no céu, querido. Agradeça a Deus todos os dias. Glorifique o Pai por aquilo que você já tem, pela vitória que você já recebeu. Afinal de contas, nós já recebemos ela. O sofrimento, Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. 2020, quando você passar por tribulações, lembre disso, produz para você um eterno peso de glória. Produz glória para a sua casa, produz glória para a sua vida e produz glória para o Pai. Uma igreja que sabe suportar. Colossenses 3:1 diz, portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Depois da cruz, querido, temos uma certeza. Qual dela? O que aconteceu depois que Cristo foi crucificado? Ele, diga bem do seu lado, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou,